A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com você? Aqui nos fala o Eduardo Souza. Quero fazer uma live especial e uma live objetiva. Quero falar a respeito sobre as lives do Maná do Céu, chamados e testemunhos que eu apresento. As lives que Deus colocou na minha vida. Deus colocou em meu coração, através das redes sociais, de fazer, através do Instagram, lives, entrevistando, conhecendo vidas, histórias, cristãos, jovens, que estão aí no dia a dia, trabalhando, estudando, se dedicando, fazendo o melhor para Deus e fazendo a diferença na sua cidade e sendo sal da terra e a luz do mundo. Deus colocou algo na minha vida, no meu coração, e quero compartilhar com vocês nesse momento. Aproveitar. E quem está aí na live, o Eric Machado, que Deus te abençoe grandemente. Te mando um abraço para ti, para tua família. O Thiago Velasco, que Deus te abençoe grandemente. Mando um abraço para ti, para tua família, para todos vocês. E é uma maravilha de Deus. Deus colocou esse chamado, desejo de fazer as lives e compartilho com vocês. Estava até pensando em fazer um vídeo gravado, mas não, fazendo ao vivo, porque quando Deus coloca em nosso coração, vamos fazer a obra e vamos para cima. E não podemos parar. Deus nos dá as ferramentas, Deus te capacita, você tem um chamado, você tem um testemunho, você tem um ministério e tem que ser ativado, tem que ser colocado em prática. E muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que quando Deus coloca algo na nossa vida, no nosso coração, vai e faça. Mas antes, ora a Deus, consagra ao Senhor tudo que tu for fazer na vida. Os seus planos e projetos serão bem sucedidos. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. E Deus colocou esse desejo no meu coração, de fazer as lives, valorizar quem é daqui da cidade de Santana do Livramento, valorizar quem é da cidade de Ribeira e de mais regiões, valorizar e conhecer as histórias de jovens, de cristãos, de vários ministérios. Entender as visões, as histórias, pois cada um tem uma história, cada um tem um chamado, cada um tem um testemunho. E mandar do céu, Deus proverá. É o Deus da provisão, através de uma palavra, através de um ensinamento, através de um bate-papo que vai edificar a vida de alguém, que vai encorajar aquela pessoa a conhecer os caminhos de Deus, a congregar. E o propósito das lives do Maná do Céu, chamar testemunhos, o que seria? Evangelizar aqueles que ainda não são cristãos, através da palavra, do bate-papo, das histórias de cada live, com os convidados especiais, encorajar a conhecerem o caminho de Deus, a terem um novo estilo e sentido de vida, e a congregarem, caso queiram. Pois cada live que estou fazendo está sendo uma bênção, é uma honra, um privilégio de ter cada convidado. E eu oro a Deus, pedindo, Deus, eu oro que possa ter cada semana pelo menos uma pessoa, um homem, uma mulher, alguém, para que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, e que nós tenhamos esse bate-papo, para que venha inspirar alguém a conhecer os teus caminhos, levar a palavra àquele que está sem esperança, sem expectativa de vida, que está desanimado, e nós encorajar, através do Senhor, nos usar para que nós venhamos ganhar almas, fazer o ídolo do Senhor, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Isso é maravilhoso. E fazer lives com assuntos que sejam tranquilos. Todos têm um chamado, todos têm um testemunho. Então nós
não nascemos em vão, não só para ser uma estatística ou para viver uma vida qualquer, não. Deus escolhe as pessoas ocupadas, como todos nós temos uma profissão. Mas o que? Nós temos um ministério, temos dons, se descobrimos durante a vida, e Deus se agrada com a nossa disponibilidade. Digo para você. Então, maná do céu, chamados e testemunhos, Deus colocou isso na minha vida, e isso eu estou colocando em prática, para você entender essa visão que eu tenho. Pois nós temos que fazer por amor a Deus, fazer o melhor para o Senhor, e sermos gratos, temos a gratidão de onde Deus nos tirou, de onde nós estávamos e onde Deus nos coloca. E através da caminhada cristã eu comecei a amadurecer, evoluir espiritualmente, a entender isso, né? O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Minha vida pode ser através da palavra, do estudo, pegar a Bíblia e se interessar e gostar de estudar, não somente um livro, mas de viver além do livro, de viver o Evangelho. E isso é maravilhoso. E Deus transforma tanto a nossa vida como a vida da nossa família e de quem anda conosco. Nós temos que ser o quê? O sol da terra e a luz do mundo. Está sendo uma bênção de Deus. Cada live que estou fazendo, cada entrevistado ou entrevistado, ele vai conhecendo várias histórias. E esse é um bate-papo muito bom e abençoado. E comecei com devocionais, agora estou só com as lives. E compartilho com você. Quero puxar umas palavras com você, que você vai assistir depois. E maná do céu. Então Deus proverá, o Deus da provisão. Deus foi com Simão Pedro, lá em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, que fala a respeito sobre a pesca maravilhosa. Jesus queria um barco para ensinar a multidão o seu evangelho, os seus ensinamentos. E Simão Pedro estava toda uma noite tentando pescar, lançando redes, se esforçando, se esgotando fisicamente, mentalmente, toda uma noite de suor, de trabalho. Ele podendo ter o seu conhecimento, podendo ser capacitado, ser especialista na sua função e profissão, não estava tendo resultado, não estava tendo êxito. E ele começou a se frustrar. Vem aquela palavra que todo mundo já teve, a frustração, que todos nós já tivemos, de tentar algo, começar algo, no meio do caminho não está dando certo e nós paramos. Mas aí vem Jesus na história. Jesus queria um barco para poder ensinar a multidão. E posso conjecturar, ele foi para um barco cheio de peixe, outro barco cheio de peixe, outro barco cheio de peixe. E aí chegou a vez de Simão Pedro. Opa, esse barco está vazio, esse barco não tem peixes, eu preciso dele, poder pregar o evangelho para essas pessoas que estão precisando. E Simão Pedro atendeu o pedido de Jesus mesmo que se questionando, né? Por que ele quer meu barco? Será que ele não sabe da minha situação? E Jesus provavelmente sim, sabia a situação de Simão Pedro, mas aí tem que testar a fé para ver como que ele vai reagir, o que ele vai fazer. E ele prestou o barco para Jesus. E Jesus viu uma oportunidade não somente de fazer um milagre, obrigado, vai embora, siga sua vida. Não. Jesus viu uma oportunidade de, além dele ser um pescador de peixes, ele ser um pescador de homens, ele ser o quê? Literalmente um discípulo de Jesus, um dos primeiros discípulos. Então Jesus sabia a necessidade de Simão Pedro. Aproveitou. Pegue as suas redes, vá para o mar novamente, pegue o barco e me ouça. Se você me ouvir fazer conforme o que eu estou falando, lance as redes naquela direção, naquele ponto determinado, você vai ver o milagre acontecer. E chegou e ocorreu o milagre na vida de Simão Pedro. Quando tentou puxar as redes para cima, que eram tantos peixes que poderia as redes rasgar, o barco afundar, mas como a bênção era tão transbordante, aí você tem que ouvir que a bênção que Simão Pedro recebeu, ele compartilhou com seus companheiros, compartilhou com seus colegas. Venham, colegas, venham, companheiros, pois o barco
vai afundar, as redes vão se rasgar, e eu não preciso de todos esses peixes. Vou compartilhar com vocês. Aí que eu entendi. A bênção que Deus nos dá na nossa vida será tão transbordante que nós vamos compartilhar com os nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, os mais próximos. Então a bênção que nós recebemos é compartilhada para nossos próximos familiares e colegas. Que bênção! E vem Tiago, vem João, filho de Zebedeu, e recebendo essa bênção dos peixes. Vamos compartilhar entre nós, vamos desfrutar do que Deus, através de Jesus, fez na vida de Simão Pedro, para de alguém. E que bênção! E Jesus fez o milagre, e digo uma frase para você, que o milagre gera curiosos. Nossa palavra gera discípulos. E é uma bênção. E Jesus viu uma oportunidade, por não ter pegado o peixe e ir para sua casa. Eles ficaram surpresos, maravilhados pelo milagre que Jesus fez. Jesus lançou o convite, que vocês não vão ser somente pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. E eles largaram, deixaram o seu barco, as suas redes, e seguiram o mestre, e foram convidados para ser os primeiros discípulos de Jesus. E que bênção, que maravilha, que privilégio ser discípulo de Jesus. E dou outro exemplo de maná no céu, dos 5 pães e 2 peixinhos. Marcos capítulo 14, versículos 13 a 21, fala a respeito sobre esse milagre que Jesus fez, dos 5 pães e 2 peixinhos, que tinha uma multidão que seguia o mestre Jesus, e os discípulos viram que Jesus estava ensinando, dando os conselhos, a palavra do evangelho sendo pregada, para que eles estavam alimentados da sua alma, o seu espírito estava a alimentar o seu físico. E como já a hora já era tarde, os discípulos recomendaram que eles fossem embora, mas Jesus não os deixou ir embora. E aí Jesus perguntou para os discípulos: o que temos para oferecer para o povo? Temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pediu para os discípulos: peguem 12 cestos cheios, façam o que eu ordenar. E os discípulos obedeceram a Jesus, e o milagre ia acontecer. Então a multidão estava com fome, estava já alimentada com a alma, mas precisava alimentar o que? O físico. Então, como nós alimentamos da alma e do espírito, temos que alimentar o que? Do físico também. Então, através de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez o milagre acontecer. Tu tem que ser fiel no pouco. Sendo fiel no pouco, no muito te colocarei. Você tem que ser fiel a Deus. E os discípulos mesmo, podendo até alguns duvidarem, mas vamos confiar no Mestre, vamos confiar no Senhor Jesus. Algo vai acontecer. E Jesus fez o milagre, que através de 5 pães e 2 peixinhos conseguiu alimentar mais ou menos 5.000 homens, além de crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras. Então eles se saciaram, ficaram satisfeitos e cheios. Então Jesus, tanto da pesca maravilhosa como no milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez o milagre quando pois ele é Deus. E temos que ter fé, não duvidar, não se questionar. É maná no céu. Deus proverá, usando alguém, a vida de alguém, através da resposta de uma nação. Que a nação justa tem valor e tem poder. Então a gente não pode parar. E temos que confiar em Jesus. Não somente só ler a Bíblia aqui, mas viver o Evangelho, viver o que está aqui. Aí você vai ver que é um novo sentido de vida, um estilo de vida. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo a si mesmo, amar os nossos inimigos, que não é fácil. Mas a gente tem que ser gratos, não imitar o mundo, imitar Cristo. Amar, acolher, respeitar, perdoar, erguer a mão, não julgar, abraçar, ser um ombro amigo, ser sal e luz nesse mundo que é da escuridão. Nós temos que fazer a diferença e fazer discípulos. Tudo que a gente aprender, compartilhar para alguém,
E a pessoa que está caída, desanimada, não querer deixar ali no fundo do poço, mas pegar a mão, estou contigo, vou te ajudar, te ensinar o caminho de Jesus. Se você seguir, a sua vida muda da água para o vinho. Então, maná do céu, cada live está sendo uma bênção, cada live está sendo um bate-papo abençoado. E cada semana, uma vez na semana eu faço, e está sendo uma maravilha. As histórias que a gente conhece, inspiradas. Então, para quem eu mandei convite, pense, reflita e vamos fazer, vamos para cima. Tantos convites que recebem aí no mundo lá fora, para lancherias, para aniversários, para restaurantes, para clubes, para tomar mate, para ir para a praça, é muito bom. Mas para Deus, temos que fazer o melhor. Eis-me aqui, Senhor, na sua presença. Até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7,12. Então, o escolhido não tem escolha. Diz uma frase, né? Que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que a gente não se acomode. Vamos fazer, vamos ter um ano abençoado. Oração, orar é ação. A gente ora, se determine. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para a nossa casa. Porque o ano só começa quando a gente quiser que comece. Então, sou grato a Deus, grato pela vida que tem, uma vida muito boa. Mas os que semeiam lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. E vão para cima. Vão para cima fazer a diferença. Valorizar os que são da casa, os jovens do dia a dia, os cristãos do dia a dia, que estão aí. Que Deus vai honrar durante a vida de vocês. Não deixe a vergonha, o medo, a necessidade de aprovação, impedir de Deus usar. Nada pode nos impedir. Porque a oportunidade temos que abraçar e colher. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Mas quem faz é nós. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Então que a gente não perca a fé. Entregue para Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida, para a nossa casa e para todos nós. Então fazer uma oração e agradecer pela live ativa, uma live objetiva. Hoje pelo menos foi mais objetiva. Para você entender que Deus tem um chamado, que Deus tem um ministério para todos nós. Que a gente não adie isso. Para que adiar? Deus deu algo para nós, deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Usa, valoriza, multiplica, não enterra. É para o seu bem e principalmente para o reino de Deus. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, então não é só para ter uma vida. Então, se Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, é para viver um propósito com Deus. Daqui da terra. Se a gente não vai ser reconhecido na terra, mas que a gente seja reconhecido no céu, que é o mais importante. Se não é reconhecido na terra, seja reconhecido no céu. O céu vai nos reconhecer. O Senhor vai nos reconhecer. Você é um servo fiel e justo. Então, o Senhor nos conhece. Então, vamos para cima. E essa eu vou fazer a oração no exato momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oro nesse exato momento, te agradeço pelo dia, pela vida e pelas bênçãos que eu tenho estudado, realizado, profissional, construído minha vida. Muito obrigado pela live, muito obrigado pelo final de semana, obrigado pela vida, obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso. E nós venhamos ter um sono dos justos abençoado, uma noite abençoada, uma vida abençoada, tudo abençoado. E a gente ora e agradece a Deus. Sejamos gratos. Não venham só pedir, mas gratidão, né? Pelo pão de cada dia, por ter uma família, por ter um quarto para dormir, casa para morar, por ter alimentos para comer, se alimentar, por ter pessoas que nos querem bem, e por ter trabalho, por tudo, por ter um ministério. Que a gente seja grato nas mínimas coisas. Que a gente seja fiel no pouco e no muito, só vai nos colocar. E que a gente não perca a fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo
30, versículo 5. Então, que a gente venha se alegrar por isso, Senhor. E jamais esquecer de onde o Senhor nos tirou e nos colocou até aqui. E que a gente viva as promessas de Deus, não parados. Nós venhamos agir e fazer para Deus o melhor. Que a gente tenha uma noite abençoada, uma vida abençoada. E nós vamos ter tribulações, mas sempre de bom ânimo. O Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e nos dá vida e vida em abundância. Então que a gente tenha um ano abençoado, uma noite abençoada. E tenha como prioridade o Senhor na nossa vida, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então sou grato a Deus, que a gente tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Se peço a Deus, no Pai, Filho e Espírito Santo. E você diz amém. Então muito obrigado por ter participado na live. Deus te abençoe grandemente. E vamos pra cima. Tamo junto. Forte abraço do Dudu. Um abraço a todos que participaram. O Eric Machado, o Thiago Velasco, o Bruno, o Gilson e o Gustavo. Deus abençoe grandemente e a todos os que vão assistir. Maná do céu, chamados e testemunhos. Amém.